Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui comigo em mais uma mensagem. O tema dessa palavra é florescendo no deserto. É possível florescer aonde todo mundo morre. No cenário aonde não tem esperança, é possível dar frutos, sim. Eu quero que você fique comigo até o final. Sabe, pare um pouquinho o que você está fazendo, elimine as distrações, para que você possa ser edificado por essa palavra. Eu só vou te pedir uma coisa que é muito importante para que essa mensagem vá o mais longe possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui. E claro, se você ainda não curtiu o vídeo, rapidinho, curte o vídeo aqui embaixo. Curte, comenta e vamos para a mensagem agora. Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 15. Olha que lindo. Até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Até que o Espírito seja derramado sobre nós. Até que antes de ser derramado é um deserto, mas quando o Espírito Santo é derramado, floresce e o deserto se transforma em uma floresta. Eu ouvia um amigo meu pregar, Pastor Júnior Rostirola, é um grande amigo. Ele pregava uma mensagem dizendo sobre a semente, que dentro da semente mora uma árvore. E hoje, junto com o apóstolo Joel, o Senhor me falou algo que me fez pensar. Uma frase de Miles Monroe, que todas as vezes que uma semente morre, uma floresta é sepultada. Uau! Só que, ouvindo a mensagem, enquanto o pastor falava, eu sempre me coloco na expectativa de quem talvez tem percepções diferentes para entender aonde pode ter uma pergunta para que eu consiga no Senhor buscar uma resposta. A mensagem foi completa, o Senhor usou, mas no final eu perguntei para o pastor Júnior o seguinte: pastor, e se essa semente que carrega dentro de si uma árvore cair em uma terra seca, de que maneira florescerá? Porque uma coisa é cair em solo fértil, uma coisa é cair em um solo favorável. Quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola da figueira plantada na vinha, a gente entende que a figueira foi plantada em um solo perfeito, ideal. Mas se por um acaso essa semente que carrega dentro de si um fruto extraordinário cair na terra errada, na terra seca, no deserto, porque para pensar que muitas das vezes a nossa desculpa para não dar frutos não é a semente, é o solo onde estamos plantados. Nós vivemos dizendo isso: olha, tudo bem, mas olha onde eu nasci, olha onde eu estou, olha o lugar onde eu estou plantado, não é favorável, olha a família que eu nasci. Não tem como eu ser feliz, o histórico da minha família é a infelicidade.
Não tem como eu prosperar. O histórico da minha família é a pobreza. O solo é muito seco para que isso que eu carrego dentro de mim floresça e gere frutos para quem está à minha volta. E sabe, nós somos tentados a pensar assim. E eu tenho uma história, e que eu não posso ignorá-la, aonde também já pensei assim, mas hoje não quero contar de novo, porque talvez você já ouviu. Eu quero contar uma história que vai conectar exatamente com o texto que nos levará à conclusão necessária. Em 1961, no deserto do Saara, em uma região chamada Teneré, encontrou-se uma árvore. Olha que doideira. Em 1961, encontrou-se uma árvore, e o que chamou a atenção é que ela era a única árvore em um raio de 200 quilômetros. Em um raio de 200 quilômetros, uma acácia estava verde, frondosa, gerando sombra e espanto em todos que passavam. Como é que pode uma árvore no meio de um deserto? Todas morreram. Por que ela está viva? Porque existem segredos importantes: florescer e permanecer. Às vezes florescemos no deserto, mas o mesmo deserto que florescemos, também morremos. E o risco de morrer no deserto é muito grande, se não tivermos uma receita: a árvore do Teneré, a acácia. Pesquisadores foram para o lugar aonde a árvore estava. Era parada de viajantes, de excursões, que paravam seus caminhões, seus camelos, e que não prejudicavam a árvore. O que tem de segredo essa árvore? E com uma pesquisa descobriram: a árvore, a acácia do Teneré, aprofundou as suas raízes a 35 metros de profundidade, até encontrar um poço de água no meio do deserto. Estava seco em cima, mas estava úmido embaixo. Em cima não tinha esperança, mas a fonte da acácia alimentava ela e fazia ela permanecer viva e gerar sombra no meio de um lugar de sequidão e morte. Uau! Até que um dia um homem bêbado com um caminhão atropelou a acácia e quebrou a acácia. Toda a região frustrou-se por um motivo, na verdade alguns, mas porque aquela acácia era preservada, porque ela era como um farol no meio do deserto. É porque todas as vezes que alguém floresce no deserto, vira referência para quem está à volta. É porque florescer no deserto tem as suas dores, mas também tem as suas honras. Porque no deserto a sombra vale mais do que no meio de uma floresta. Às vezes o solo que a gente tanto reclama é o solo que mais precisa da gente.
E a gente quer tanto mudar de lugar, sendo que se nesse lugar que a gente tanto reclama, se florescermos, aprofundarmos as nossas raízes, seremos a sombra para quem está à volta, seremos a esperança para quem já deixou de acreditar na possibilidade de vida naquele lugar, e o lugar ermo se torna uma fonte de vida, de sombra, descanso, refúgio. E assim é você, na família que nasceu, que até então pode ser um deserto, mas que se você florescer e aprofundar as raízes, o deserto será transformado num campo frutífero, e o campo frutífero será transformado em uma floresta. Eu vou dizer de novo: um deserto se transforma em um campo frutífero, e o campo frutífero em uma floresta. E isso só é possível quando o Espírito de Deus desce sobre nós. É que na verdade o segredo no fim não é a semente, o segredo é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No fim, o segredo não são os nossos talentos. No fim, o segredo é a graça do Espírito Santo sendo derramada sobre nós. No fim, não é o nosso falar bem. Não. O segredo é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No segredo, no final, não são as raízes. O segredo é o leito de água que está abaixo, porque se estender a raiz e não encontrar água, de nada vale. O segredo não é a árvore, o segredo não é a semente, o segredo sempre será o Senhor que desce o Espírito, o Senhor que alimenta, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que mantém vivo, é o Senhor que lança a semente, o Senhor, e no final é tudo sobre Jesus. Ô André, não é tocar bem, no final é tudo sobre Jesus. Não é pregar bonito, é tudo sobre Jesus. O segredo não é a câmera, não é a luz, não é o som. O segredo é Jesus, nome acima de todo nome. E se o meu Espírito se derramar sobre vocês, florescerá no deserto. E eu vou te dizer, a árvore do Teneré foi destruída. Derrubaram ela. Que absurdo. A árvore caiu ao chão. Sabe o que fizeram? Pegaram a árvore, levaram para guardar em um museu a memória do Teneré, um farol que serviu durante muito tempo. Mas sabe o que colocaram no lugar? Uma escultura metálica no formato da árvore do Teneré, da acácia do Teneré, para que nunca ninguém esqueça que um dia naquele deserto já floresceu uma árvore. Eu vou te falar uma coisa: podem nos destruir ao longo do tempo, podemos morrer ao longo do tempo, mas nunca poderão apagar o legado de alguém que gerou frutos para a glória de Jesus. Eu tenho 31 anos de idade e um dia eu vou morrer. Vai demorar. Eu quero incomodar bastante. Uma das minhas maiores referências morreu aos 99 anos, pregando até o último dia. Billy Graham. Amo ele, velhinho lindo,
Que coisa fofa. Eu queria tanto dar um beijo nele, abraçar, sentar, ouvir, mas não tive oportunidade. Mas sabe o que é engraçado? Ele ainda faz sombra para mim. Não, você não está entendendo. Eu estou dentro do meu carro, na minha mala aqui, com uma biografia do Billy Graham. Eu estou lendo a história dele, onde ele frutificou, o que ele fez. Ele ainda é uma sombra, ele ainda é um legado, ele tem referência. Estou aqui ainda, olha. O meu sonho é que um dia eu também vou embora. Mas sabe, algumas coisas do nosso legado a gente não vai ver. Pastor Joel, a gente não vai ver. Mas sabe que eu fico assim emocionadinho de pensar? É que talvez um dia alguém pode estar pregando também, dizendo algo parecido com o que eu disse. Tinha um velhinho. Deixa eu sonhar, por favor. Não estou me comparando a ninguém não, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Eu tenho muito para viver ainda, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Tinha um velhinho, orelhudinho, casado com a mesma mulher a vida toda, pai de 3 filhos, nunca abandonou a família, pregou a mesma mensagem a vida inteira, nunca parou de pregar o consolo do Evangelho, nunca parou de pregar o amor de Jesus. E um dia eu fui alcançado por uma mensagem desse menino. Eu aqui. Aí ele morreu, e hoje eu sou um pregador do Evangelho. Sabe? Minha família serve Jesus. Olha que lindo! Isso só é possível com árvores que florescem no deserto. Aonde é o seu deserto, para que você possa florescer? Porque, convenhamos, uma árvore no meio de uma floresta é só mais um pedaço de madeira com um copa de folhas. Não faz tanto sentido. Mas uma árvore no deserto é sombra, abrigo para o cansado, esperança para o desanimado. E a loucura de tudo é que, se o Espírito de Deus se derramar sobre você e a sua base for Jesus, você florescerá no deserto. Alguém tem que começar, mas saiba que por conta de você no deserto, o Senhor pode transformar aquele lugar em uma floresta. Já existiram florestas que se transformaram em desertos, mas eu também sei que existem desertos que se transformaram em lindas florestas. Em nome de Jesus, Pai, que a minha família seja transformada em um campo frutífero, e o campo frutífero se transforme numa floresta. Que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, e que venhamos dar frutos, e que permaneçamos em Ti, porque Tu és a oliveira verdadeira. E em Ti estamos enxertados, ó amados. Que os nossos frutos sejam percebidos e que o Teu nome seja glorificado, porque no fim é tudo sobre Ti, Jesus. Fala, meu lindo!
aleluia. Meu Deus, que delícia que está esse lugar. Aleluia, Jesus, que presença maravilhosa. Meu Deus, aleluia, Jesus, nós amamos a tua presença, Pai. Não consigo explicar, mas eu posso te dizer que nunca é igual. Deus sempre tem uma coisa nova para fazer, sabe? E a mensagem de agora é o que vem antes da coisa nova. Eu quero falar sobre o treinamento de Deus. Vocês já não comemoraram igual antes? Porque eu avisei que não é fácil. Se você for pro Bop lindo, vai ter que ter um pé de pra sair do nada assim, um tapão na orelha. Você vai dizer, oh meu Deus, por que eu escolhi isso pra minha vida? Só tem uma coisa que é diferente. Seja o Bop, seja o exército, você escolhe o exército. Com Deus não. Ele escolhe o plano, Ele escolhe o treinamento. Se lasquemos. Ou vive o treino para viver o propósito, ou foge do treino e o propósito nunca chega. Amém? A gente vai para a mensagem. Eu só vou te pedir um favor. Ô gente, filma o povo do sininho, que eles têm o meu coração. Oh Deus do céu. Curte o vídeo antes de começar. Antes de começar, curte rapidinho, curte, comenta, compartilha. Manda pros amigos, pros inimigos, pros agiotas, manda pra todo mundo. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Amém? E eu não sei, mas talvez a gente deve estar na beirinha dos 10 milhões agora. E quando alcançar os 10 milhões, vamos para Israel gravar uma série lá. Então, se já bateu 10 milhões, só esperar a plaquinha chegar, que nós vamos fazer o sorteio. E você vai, você que tá aí. Aliás, se você crê que é você, comenta, sou eu. Comenta lá também. Vamos pro vídeo. Não deu nem tempo de tomar água. Obrigado. Capítulo 6 de Marcos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Uau! Sabe, algumas coisas são, para mim, difíceis demais de entender. Porque Jesus não foi uma novidade. Jesus foi uma promessa que se cumpriu. Quando você lê o Velho Testamento, todo ele está dizendo: está vindo um homem que é filho de Deus, e ele vai nos salvar de tudo. É verdade, está na Bíblia. Isaías profetizou 400 anos antes dele chegar: sobre as suas pisaduras fomos sarados.
e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como ovelha muda, levaram para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. E o nome dele será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Eis que o teu Salvador vem, montado em um jumento, filho de uma jumenta. Ele é justo, ele salva. Estava apontando para ele, ou seja, eis aí o Salvador. Uau. Ele vai nascer numa família real, ele vai ser da realeza, ele vai usar roupa de marca, ele vai usar tênis top. Afinal de contas, o destino dele é o Salvador. Aí vem Jesus. Aí Jesus, irmão, quebra com toda a expectativa, toda. Primeiro, que ele é um fugitivo antes de nascer, porque para ele não morrer, a mãe dele teve que fugir para Belém. Já começou assim. Só que ela não foi para o hotel de Belém, na avenida, no 4 estrelas pelo menos. Não, irmão. Acharam uma manjedoura para o nosso Jesus nascer. Nossa, que horrível. Porque uma manjedoura, Jesus, relaxa, deixa o menino nascer. O que importa não é como começa, é como termina. Eu já dei um spoiler. Oh meu Deus, eu preciso melhorar nessa parte. Diga com a boquinha que Jesus te deu linda. Diga, fala assim, ó, o que importa não é como começa, é como termina. Aí bom, mas pelo menos o pai do José era rico. O pai do José inventou o iPhone da época. Era o Joseph Jobs. Não, irmão, José era duro. Morava numa kitnet e tinha uma marcenaria. E aí Jesus foi estudar em Harvard, na Galileia. Não, irmão, Jesus ajudava o pai dele. Engraçado porque a Bíblia fragmenta em 3 partes a história: o nascimento, uma parte da adolescência e a missão integral de Jesus. Quando ele nasce, a Bíblia diz que os reis magos vão, levam presentes, ouro, mirra. Eles levam. E a Bíblia diz que nasceu o Salvador, foi apresentado no templo, e aí para a história. E aí Jesus aparece do nada, e ele tem 12 anos. Só que com 12 anos ele estava no templo, na festa dos tabernáculos, com a família. E nessa festa, Jesus começou a falar. E ele começa a falar, e os mestres começam a ficar atônitos com esse garoto. Quem é esse menino? E a mãe dele vai embora e se esquece dele. Ele fica 3 dias lá. E aí voltam, resgatam Jesus, e acaba a história. E aí a gente vai ouvir Jesus aparecendo com 30 anos. Ou seja, dos 12 aos 30, ninguém falou o que ele fez. O livro que lemos, no capítulo que chegamos, que é Marcos 6:3, fala dos vizinhos dele, porque nada é mais fofoqueiro do que vizinho. Posso ouvir um amém? Lembre que você também é o vizinho fofoqueiro de alguém. Amém? Eu queria desabafar sobre isso, mas prefiro continuar. Mas ainda estou com vontade de desabafar sobre isso, mas é melhor continuar. Fofoqueiro tudo me olhando, falando, conta, pelo amor de Jesus, conta o que aconteceu, irmão. Deixa pra lá. Bom,
vizinho é fofoqueiro. E os vizinhos de Jesus viram ele crescer, viram ele fazendo móveis, viram ele trabalhando junto com o pai na marcenaria. E é difícil para quem viu você vivendo o ordinário encontrar você vivendo algo extraordinário, porque buga a mente, porque você olha para o ponto de partida e não tem nada a ver com o ponto de chegada. Você entende? E aí eu sou curioso e eu juro para vocês, e é até pecado jurar, que eu fiquei tentando encontrar uma história de um cliente de Jesus, de um Reclame Aqui, sabe? Sério, de verdade, eu queria dizer, Isabel, nossa, preciso de um móvel para cama, botar na frente para o meu menininho João sentar. Ah, Jesus fez, nossa, ficou bom. Oh, homem bom do móvel, acabamento, homem top. Tem nada, porque o ordinário não vira notícia, o ordinário não vira história, o ordinário só importa para uma pessoa, para quem está vivendo. Só que o problema maior é que todo mundo desiste aqui no ordinário, nunca no extraordinário. Eu vou ser mais claro com você. É porque mesmo você sabendo que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mesmo você sabendo que Ele tem planos extraordinários ao teu respeito, você vai ter que viver o ordinário antes do extraordinário. Você vai ter que viver o simples antes do incrível, porque ninguém é formado no extraordinário, a gente é formado no ordinário. Lindos, Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador, mas Ele foi carpinteiro antes de nos salvar. O que me diz é que existe algo que precisa ser levado em conta. Ninguém pode ser exposto antes de ser treinado, e treino não vira notícia. Missão concluída, sim. Sabe o que a gente esquece? É que todo mundo da Bíblia era outra coisa antes de Jesus chegar. E tem gente que depois que Jesus chegou ficou 16 anos fazendo o mesmo trabalho. Jesus era o Salvador desde o primeiro dia, mas o tempo dele foi com 30 anos. E é difícil para nós isso, porque a parte mais complicada da vida é ouvir sobre o extraordinário vivendo o ordinário. A maioria de nós temos problema com palavras que falam coisas incríveis sobre o nosso futuro, porque a gente olha para a realidade, a gente é realista, não é verdade? Eu comecei a pesquisar homens da Bíblia e suas histórias, e aí eu comecei a ver que um era agricultor, o outro trabalhava tirando leite, um cuidava das terras, outro era agricultor, mas ninguém era grande quando Deus chegou. Aliás, Deus nunca escolheu alguém que estava parado. Meu Deus, muito obrigado, irmã. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo. Deus nunca pegou desocupados. Todas as vezes Deus encontrou pessoas trabalhando, se movendo naquilo que estava disponível para aquela hora. Amém? Deus não encontrou Davi na casa de Saul. Deus encontrou Davi cuidando de ovelhas no pasto. Você consegue entender que isso diz muito sobre a gente? Aí eu tenho uma inspiração, uma pessoa que eu amo muito, que é o Billy Graham. O Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Estima-se que ele pregou para mais de 200 milhões de pessoas presencialmente. Foi o conselheiro de basicamente todos os presidentes dos Estados Unidos, mas era leiteiro. O pai dele tinha uma pequena propriedade, e o primeiro trabalho dele não foi pregando para milhares, ele era um leiteiro. Do leiteiro, um radialista.
Da rádio, uma pequena igreja. E de uma pequena igreja, o mundo. Deus sabia, desde o primeiro momento que esse garotinho nasceu, que ele seria o maior evangelista da história. Mas Deus não fez ele nascer na casa de um evangelista, fez nascer na casa de um fazendeiro. Porque de verdade, a geografia é o que menos importa com o Senhor. De verdade, o seu background não muda absolutamente nada o que Ele tem para fazer para você. Não muda nada. Mas é nesses lugares que nós somos testados, treinados e aprovados. Sabe, lembra do texto? Porque fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Uau! Lindo. Hoje as pessoas sabem quem eu sou, pelo menos algumas pessoas sabem. Mas a minha história, ela começou bem antes, né? 9 de abril de 1990. Para que ninguém pegue calculadora, 34 anos. E sim, é botox e... Bom, pelo menos eu falo. Ai, Jesus amado. Bom, eu vou contar rapidamente. Com 13 anos, eu fazia caixa de sacola plástica. Com 14 anos, eu costurava pacote de carvão. Com 15 anos, eu voltei a trabalhar empacotando sacola plástica. Com 16 anos, eu fui estagiário da Caixa Econômica. Respeita a minha história. Com 18 anos, eu fui vendedor de tênis. Com 20 anos, eu virei bancário. Ganhava uma mixaria. Não é verdade? Minha função era prospector de negócios. Uau! Um belo dia eu estou numa feira e a mulher diz: o que você faz? Eu digo: sou prospector de negócios. E eu sempre fui muito sincero. E ela disse: nossa, que chique. E eu respondi a ela: pena que não ganha nada. Aí eu olho para o lado. Arrepiou tudo. Minha gerente estava ouvindo. Eu era amado naquela instituição. Depois fui radialista. Trabalhei 7 anos num programa de rádio. 3 como voluntário. Eu pagava para ir, pagava combustível, ficava esperando alguém abrir a rádio para eu entrar, porque nem chave eu tinha, mas estava lá. Quando eu fiz 22 anos, alguém disse para mim: por que você não conta o seu testemunho? E aí eu fui na primeira igreja e tinham 30 pessoas. E eu preguei como se estivesse em Paulínia hoje. Porque nunca foi sobre o tamanho do público, nunca foi sobre o lugar, foi sobre a mensagem que mudou a minha vida para sempre. Ou seja, antes de chegar aqui, tem uma história que ninguém conta e que não interessa para ninguém, mas para mim. Eu agradeço a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas humilhações, obrigado pelas crises, obrigado pelas angústias, obrigado, Senhor, porque nesse tempo eu te conheci de um jeito que jamais te conheceria vivendo o que eu vivo hoje. Porque lindo, sejamos sinceros, o lugar mais poderoso para se conhecer Jesus é nos dias difíceis. São nesses dias que a gente precisa dele. São nesses dias. Só que aqui mora o segredo de tudo. Porque nesse lugar é o lugar da desistência. É o lugar onde nós levantamos os olhos e o horizonte que nos foi prometido não aparece nem no GPS. Então,
Nesse lugar a gente começa a blasfemar contra Deus. Nesse lugar a gente para. E aí a gente pega outro caminho e diz: deixa, vou fazer da minha maneira, vou fazer longe da vontade do Senhor, vou fazer o que eu quero. E aí Deus assim estava quase acabando, sabe, estava pertinho, volta, não vai não. Aí você diz: não, é impossível Deus fazer. E aí a gente começa a usar o processo para dizer o porquê Deus não vai cumprir o que prometeu. A gente diz: olha onde eu estou, olha o trabalho que eu trabalho, olha a minha família, olha a minha história. E lindo, posso te falar, esse deveria ser exatamente o motivo que você deveria agradecer e não reclamar. Meu Deus, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Meu lindo, a hora certa de ser grato a Jesus, a hora certa de manifestar o que você sente, não é quando aquilo que você quer se torna a sua realidade. É enquanto aquilo que você está vivendo, que nem sempre é o que você gosta, mas você consegue olhar para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor, eu sou grato a Ti. Muito obrigado, Jesus, porque o que eu tenho é o sonho de alguém. Muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela minha história. Não importa, Jesus. Bom, e aí a gente aprende algo valioso, que quando a gente agradece, o que demoraria anos começa a passar meses e acaba. Não, peraí. Ai, Jesus, olha, rápido, já contei, mas vou contar de novo. Eu tinha um carro chamado Symbol. Por que você riu? Bom, mas antes eu tinha um Honda Civic. Muito obrigado pelo apoio. Mas eu tinha que construir uma casa, então eu vendi o Honda Civic. E eu comprei um Symbol, que não foi eu que comprei, foi meu pai. Ele pagou 13 mil reais. O Symbol veio para minha mão, e eu fui na casa de um amigo muito debochado, que olhou e disse: seja bem-vindo ao seleto grupo de 14 pessoas que tem um Symbol no Brasil. Bom, apelidei o carro naquele dia de Simbólico. Então, aonde eu ia, eu dizia: tem vaga para o Simbólico? Simbólico é o que você trata como algo que representa, mas não faz a mesma coisa. Ele é simbólico, sabe? E aí eu reclamava, eu amaldiçoava, porque com brincadeiras de mau gosto a gente também amaldiçoa. Sabe, quando você desdenha daquilo que é o sonho de alguém. E eu vivi isso durante alguns meses. Fui na casa de um amigo muito rico, que tinha uma Hilux. Uau! Isso pra mim, meu lindo, era tipo, uau! Era o Ike Batista que eu conhecia. Eu me lembro de estar na casa dele, e eu estava louco para entrar na Hilux, para ver. Uau! Uma caminhoneta. Só que ele parou na frente de uma Bis e começou a elogiar a Bis. Bis é aquela motinha pequenininha. E ele começou a dizer: rapaz, você não imagina o negócio que eu fiz nessa moto. Uau! E ele começou a dizer: nossa, moto maravilhosa, faz tudo, e me leva, econômica. Rapaz, eu não sei nem quanto gasta de gasolina, porque parece que faz uns 3 anos que eu abasteci. E eu tô olhando pra moto e pra Hilux. E ele gava a moto e não gava a Hilux. Aí o Senhor falou pra mim: viu, tonto? Não é pelo valor, é pelo que serve. Calma. E você com um carro que é o sonho da vida de alguém que só tem uma moto, zombando porque não é o que você queria ainda. Eu não sou chorão. A lágrima começou a correr na frente do homem.
Na cabeça dele, ele pronto, vendia bis para alguém. Né? Só pode. E eu falei: Paula, corre aqui, minha mulher. A esposa desceu, a lágrima correndo, falei assim: vamos embora. Aí o homem pensou: tá com inveja da bis agora. Falei para ele: outra hora eu te explico. Entrei dentro do carro. Era um trajeto de 40 minutos. E eu disse para Paula: a gente vai agradecer a Jesus pelo carro que a gente tem. A gente vai agradecer agora. Irmão, durante 30 minutos a gente foi até em casa chorando dentro do carro. E a gente disse: Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Tem gente que não tem, Senhor, e a gente tem. Olha que coisa boa, Jesus. Ó, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tem terra, Senhor, olha que maravilhoso. 13 por litro, olha só, Jesus. Tem gente que reclama que a gasolina tá cara. E eu tô... Irmão, naquele dia eu vi todos os pontos positivos daquele carro. E eu falo que quando eu cheguei em casa, o símbolo trancou a porta. Ele não queria que eu saísse. Ele nunca se sentiu tão amado na vida dele. Quando eu consegui abrir a porta, ele deu 2 piscadinhas para mim e falou: te amo, cara. Você viu em mim o que nunca ninguém viu. Só que o dia que eu saí do símbolo, sem saber, eu estava dando tchau para ele. Porque o dia que você agradece pela estação que Deus te colocou, significa que você está preparado para ir para o próximo nível que Ele tem para você. Entende? Quando você para de reclamar e agradece por onde Jesus já te colocou, mesmo que ainda não seja o lugar que você deseja, mesmo ainda que não seja aquilo que você espera, mas quando você olha para o céu e diz: Jesus, muito obrigado, aleluia. Parece que no céu faz assim, ó, check. Tá pronto para o próximo. Até o dia que o treinamento termina e a missão principal se apodera de você. E nesse dia você olha para trás e diz: agora eu entendi. Aleluia, Jesus, aleluia. Bom, eu preciso terminar. É porque o dia que o carpinteiro deixou de ser carpinteiro, ele virou o salvador de todo mundo. Não, você nem deu moral. Irmão, imagina quem fez o móvel com o homem, falando: é meu, ninguém toca, vai para o meu museu agora. Quem foi que fez? Foi Jesus, mas ele não é o salvador. Mas antes foi um marceneiro. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu acho maravilhoso quando eu encontro gente que eu vim de tênis. Irmão, eu era embrulhão. Eu dava uns golpes fortes. Eu elogiava os tênis, irmão. Nossa, esse tênis aqui parece que você está pisando nas nuvens. Irmão, eu me lembro de um dia que foi uma mulher jovem, bonita, com um velho. E eu falei para ela: pergunta pro teu pai se ele gostou. E ela disse: é meu marido. Ah, irmão, eu imagino o velho dela, que ficou bolado comigo. Liga o YouTube. Então, vem cá, novinha. Esse menino não falou que eu era o teu pai? Rapaz, 10 milhões de inscritos. Aí a novinha vem. Ela diz: sim. Antes ele falava que você era meu pai. Agora ele está dizendo que tem um outro homem que é meu pai e que tem o poder para mudar a minha vida, e o nome dele é Jesus. Meu Deus! Irmão, você pensou se o Simon me ver? Nossa, deve estar morrendo de saudade de mim.
Quando ele vê, nossa, vai ficar perdidinho. Rapaz, esse garoto me tinha esses dias atrás. Que rolou na vida dele? Irmão, já pensou se o pedreiro que deu o golpe em mim na primeira casa vê a casa que eu moro agora, vai ficar perdido. É que quem viu você no processo não vai conseguir acreditar aonde Deus vai te levar. Ei, lindo, o processo é proporcional ao tamanho do plano que Deus tem para você. Então escute bem, é difícil, é complicado, é cansativo. Se é ruim desse jeito, meu lindo, agradece, porque se o treinamento é assim, imagina a missão principal. Sinistro. Jesus, entendemos. É difícil, né, Senhor? Nunca é fácil. Poxa vida, bem na nossa vez podia ser. Mas não é, Jesus, eu sei que não é. Porque o Senhor não trabalha com pessoas despreparadas. O Senhor não trabalha com pessoas que desistem. O Senhor não trabalha com pessoas que param no caminho. E Jesus, nós não vamos parar. Nós vamos viver o processo completo, até que um dia os nossos olhos enxerguem não mais pela fé, mas de maneira tangível aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas enquanto isso não acontece, em cada fase, em cada estação, seremos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem chegue como uma flecha no seu coração e que te ajude a colocar em ordem algumas coisas da sua vida. Eu só quero te pedir algo antes. Se você... curte o vídeo. Curte, é bem rapidinho. Dá um like no vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda o YouTube a enviar para mais pessoas. E quanto mais gente vê, melhor. Muito obrigado a você que está comigo toda segunda-feira, 7 horas da manhã. A gente sempre tem um encontro aqui no nosso canal do YouTube, que, aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ô bebê, se inscreve, é bem rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho. A gente quer chegar a 10 milhões, ajuda nós rápido. E quando chegar a 10 milhões, a gente vai levar uma pessoa do canal para Israel. Já pensou? Você do nada se inscreveu, inscrevi, ganhou uma viagem do nada, vai saber. Então ora, se inscreve, dobra o joelhinho, faz: Jesus, eu quero ir na tua city, eu quero andar no teus rolês, Jesus. Aleluia. Então, irmão, a gente vai em maio, hein? Até lá tem que rolar um negócio aí. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Uou, que lindo! Carta de Paulo aos Efésios. Ai, Jesus, obrigado, maravilhoso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Carta de Paulo aos Efésios. Que quando vem Paulo, assim, você já tem que esperar que não vai ser doce. Não vai ser doce como mel. Vai arder um pouquinho, mas como dizia minha mãe, o que arde cura, aperta e segura. Era o lema do Metiolate na minha época. Diz o seguinte: portanto, sejam
prudente na forma que vocês vivem. Não como tolos, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, aproveitando de maneira sábia a sua vida, porque os dias são maus e passam depressa. E passa depressa mesmo, e passa muito depressa. Quem tem filhos sabe o que eu estou dizendo. É muito rápido. Quando a gente vê, já não são mais aqueles bebezinhos que a gente dizia o que eles iam fazer. E é engraçado porque eu tive uma menina por último agora. E ela já é uma mocinha. E ela já manda em todos nós. É engraçado, mas é verdade. Ela é a líder das crianças lá em casa. E a gente viu ela, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava pregando, dizendo que se um dia Deus quisesse, o meu sonho era uma menina. Sabe, parece que foi ontem que eu disse: a Serena está vindo. É doido, né? A vida da gente é muito rápida. E a questão é o como passa rápido e o que a gente fez enquanto passou. A maneira que aproveitamos, as contas que não dão mais para pagar. O tempo é uma delas. O que eu não fiz, nunca mais vou voltar a fazer. O abraço que eu não dei, eu nunca mais vou conseguir dar. E isso é uma coisa importante, porque nós, às vezes, não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. Como se fôssemos especialistas em conviver com problemas que não queremos resolver, não queremos gastar energia para que passe, sabe? Então a gente vai vivendo e a gente está desequilibrado em tantas áreas da vida, que até quando tá bom ainda segue a nossa vida ruim, sabe? Mesmo quando tem uma boa notícia, como tem outras coisas no background acontecendo, a gente nunca tá feliz de verdade. Eu não sei você, mas às vezes me dá uma aflição assim, ver gente trabalhando triste. Você já viu? Gente que às vezes está num lugar que não queria, e ela tá ali tratando mal as pessoas, sendo uma péssima pessoa ali. Aí dá vontade assim de falar assim: querida, sabe que o tempo tá passando, né? Você tá perdendo tempo e tá fazendo os outros passar ódio aqui. Não era melhor ir embora, não? Sabe, gente que convive a vida toda sem falar com o pai. Gente que vive uma vida inteira e não consegue perdoar. E aí tá sempre sufocado, não consegue amar de verdade, não consegue viver, e sempre tá preso. Gente que tem tanto dinheiro às vezes e tá brigando por besteira. Fui num sítio de um colega meu agora, irmão, simplesinho de tudo. Pensa uma coisinha simples, mas numa alegria naquele lugar. Eu fui para comer pirão de água com linguiça frita. Minha comida preferida no mundo. Não é nem o pirão, é o arroz, o feijão e a linguiça. Eu amo. Oh, irmão, como eu gosto. Eu vou para os outros lugares no mundo, a minha cabeça está assim: o dia que eu voltar para casa, eu vou comer arroz, feijão e linguiça. Senhor, que o meu estômago aguente até lá. E é só assim. E aí eu fui lá, irmão, simplesinho de tudo, assim, simples de tudo, chão batido. E verdade, não estou exagerando, uma casinha de madeira que assim, simples, mas tão gostoso lá dentro, sabe? E aí ele disse sobre o vizinho dele. Ele disse que o vizinho do lado, por conta de 1 metro de terreno, uma cunha de terreno, fez uma briga e perdeu a paz com todos os vizinhos. Negocinho de nada, perdendo a vida, perdendo a paz, a felicidade, uma coisinha de nada. E ele naquela coisa simples, naquela casinha simples, sendo tão feliz. E eu consigo só pensar em algo: quando a nossa vida não está em ordem, mesmo quando tudo parece dar certo, tem sempre estar errado nos nossos olhos. Mas é porque são pontos de desequilíbrio. Quando Paulo está dizendo à igreja que está em Éfeso, ele está dizendo: olha, vocês precisam ser inteligentes.
Vocês precisam ser sábios com as decisões que vocês tomam, porque o tempo é muito rápido. Então aprendam a remir o tempo, ganhem tempo, sejam estratégicos, saibam o que vocês fazem. E a gente não, a gente vive de maneira, despretensiosa. E quando viu, o tempo passou. A faculdade que queríamos não dá mais, o curso, o intercâmbio, a família, os filhos, o tempo foi embora e a gente não aproveitou. Ou pior, estamos nutrindo tanta coisa ruim que mesmo se tivéssemos aquilo não seria mais o suficiente para sarar. E a vida, lindo, é um sopro. A gente está aqui, daqui a pouco não está mais. Quer ter um senso de realidade? Vá a um hospital. Você vai ver gente de tudo quanto é tipo. Você vai ver criança. Você vai ver gente com muito dinheiro. Você vai ver gente pobre. Todo mundo acaba no mesmo lugar. Todo mundo vai para o mesmo lugar. A questão é, o que você faz enquanto está aqui? Aqui agora. Como está você de verdade, sabe? O que você sente quando ouve isso? O que você pensa quando entra no carro? Qual é o pensamento que governa a tua mente quando você deita no travesseiro? Você dorme. E se não dorme, por que não? O que te passa? Por que te abates, ó minha alma? E aqui eu entendi algo. Deus me deu um livro primeiro, e esse livro teve tantos testemunhos que o Senhor começou a mover dentro de mim algo de como se eu estivesse passando em revista em algumas áreas da minha vida que me incomodavam. É colocar a casa em ordem. Você já fez faxina? Só quem é do time nosso aqui, dos irmãos que não... Irmão, é gostoso, não é? Dá um prazer ver limpo as coisas, não dá? Eu tenho uma alegria de ver as coisas limpinhas, irmão. Desde quando nós era assim, pobrinho de maré assim. E a gente chegava sábado de manhã, era para nós sair, nós falávamos assim, nós vamos lavar esse corredor, porque vai que a gente traz alguém aqui, tá essa catinga aqui, vamos limpar. E nós dar-lhe água e vassoura. E isso dava prazer, porque era bom ver aquilo limpo, sabe? A nossa vida é igual, é uma faxina que às vezes precisa fazer. E são áreas específicas que, se a gente for intencional, a gente atinge todas de maneira rápida e muito simples. Corpo, alma e espírito. Simples. E uma coisa desequilibrada afeta a outra. É impressionante. E principalmente alma e espírito. Isso aqui afeta tudo o resto. Irmão, se a tua alma estiver atribulada, você não dorme direito, teu físico sofre. Se a tua alma estiver aflita, te dá ansiedade, teu coração aperta, sufoca, o físico sofre. Se o teu espírito não está em paz, a tua alma não sossega no peito. É uma loucura. E é só aprender a dividir o que está onde e o que precisa do quê. E é tão simples que parece bobo, irmão. Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para os homens que caminharam com Ele, você vai percebendo tudo o que precisamos. É só a gente olhar para a ansiedade, o que a gente faz, para a angústia, para a decisão, para o casamento, lembra? Só que aí que tá, a gente só percebe quando está com problema quando tem tempestade. Observa isso aqui. Eu estava na nossa casinha lá, preparando a mensagem. Lembra do meu TDAH? Eu estou assim, limpa, tira a folha, aí levanta o sofá e limpa. E era só para fazer a mensagem. Aí eu falei assim, poxa, que diazinho gostoso de fazer um foguinho. Aí eu fui fazer o fogo, irmão. Aí fui na casa da vizinha lá, peguei um azeite para colocar, para mexer com o papel, que a minha vizinha tá aqui, ela nem sabe que eu mexi nas coisas dela, eu mexi. Então eu já confessei também. Fui lá, peguei o azeite do coisa, porque não tinha ninguém em casa para me atender. Aí peguei o azeite, coloquei no papel, enrolei no papel higiênico, coloquei debaixo da lenha que estava guardado debaixo do tanque. Olha que estratégico. No lugar mais úmido da casa, a lenha estava guardada. E aí eu peguei, coloquei a lenha, acendi o fogo, e o fogo de baixo fazia... E a lenha fazia... Eu fiquei com agonia daquilo, irmão. Eu vou fazer de novo. Pega papel, pega azeite, pega fósforo, liga. Aí, amor, não tinha fósforo. Aí eu peguei a vela que estava no móvel, coloquei em cima do fogão. Daí derramou um pouco de cera na boca do fogão, porque derreteu, mas dá para tirar. E aí eu peguei, fui lá, eu tô confessando. E aí coloquei o papel e de novo. Não deu. A lenha estava molhada. Postei uma foto no meu Instagram. Postei a foto. É engraçado a reflexão das pessoas. Tem gente que falou cada coisa.
Tem gente que só soube rir de mim. Parabéns, burro, deixa eu a lenha molhada. Mas é muito interessante, porque eu só descobri que a lenha não servia mais o dia que quis fazer fogo. A gente só descobre que a gente está com um problema mal resolvido quando a vida exige de nós uma postura. Quando nos exige algo, a gente percebe que tem os nossos pontos fracos expostos. Sabe, quando a tempestade aumenta e a gente não tem fé para orar. E aí a gente descobre que a nossa vida espiritual está um lixo há muito tempo. E a gente só descobriu no dia que a tempestade veio. Sabe, é quando a gente precisa ser gentil. E quando a gente viu, a gente foi grosseiro. E a gente disse, meu Deus, por que eu estou sendo assim? É claro, a tua alma está uma bagunça. Teu coração está cheio de amargura. Você não consegue perdoar e nutre raiva há muito tempo. Então é óbvio que você vai ser amargo com as pessoas. É no dia que o calo aperta que a gente percebe que tínhamos problema e não tínhamos visto. Deu frio, o dia estava perfeito para o fogo, para o calorzinho da lenha, mas a lenha estava molhada. Tinha fogo, tinha papel, mas não tinha lenha. Vai ter dia na nossa vida que vai precisar algo de nós, e que se a gente não tiver, o frio vai ser a realidade. O conselho é rápido, é colocar em ordem a vida, é passar em revista. É tão engraçado, mas se for pro físico eu não entendo muito, mas é tomar água, comer saudável e andar. Não tem segredo. Sério que é só isso? Mas tem que tomar uns veneninhos? Só se quiser. Mas é tão mais simples, é só toma água, come saudável e anda. Faz alguma coisa. Precisa ser fisiculturista? Não. Só andar. Se exercita, faz alguma coisa. Sabia que namorar é exercício? Você que não comparece há tempos. Tem irmão que baixou a cabeça e fala assim, ó, fala com ela aqui, ó. Precisando, Jesus. É ela que impede, Senhor. A dor de cabeça, sempre ela. Brincadeiras à parte, o nosso corpo físico é muito importante, mas é o mais fácil de cuidar, porque dá pra ver. Dá pra ver, a gente olha no espelho e sabe o que tá faltando. Tá bem branquinho. Lembra a nossa mãe que pegava, fazia assim, abria o nosso olho bem grande assim, pra ver se tava a pelezinha vermelhinha ou branquinha? Minha mãe fazia isso toda semana. Tá meio anêmico, rapaz. Vamos tomar um Sadolzinho. E toma-lhe Sadol. Biotônico Fontoura. Lembra? E aí a mãe, agora é a hora do vermífugo. Não, a barriga ficava desse. Só quem é pobre sabe o que eu tô dizendo, que rico não tem. Mas, irmão, rico não tem verme, isso é coisa nossa. Irmão, bicho de pé, só nós que tinha. A mãe falava assim, nós chegava do sítio do nosso bisavô, e ela dizia, deixa eu ver o pé. Ela falava assim, ih, pegou, hein? Amanhã nós vamos na casa da avó. Eu chegava na casa da avó, a avó era médica. Aí tirava tudo, porque tudo que é físico dá pra ver. Na sua grande maioria dá pra ver. Se você engordou, o espelho te conta. Se você emagreceu, o espelho te conta. Se você tá pálido, o espelho conta. Sabe, eu me lembro na pandemia, irmão. Na pandemia eu comecei a comer, parece que o mundo ia acabar. E eu comi todos os chocolates que tinha na minha cidade, os danoninhos. Porque eu pensei, meu Deus, o mundo vai acabar, eu preciso comer tudo agora, pra glória de Deus, senão eu vou morrer. E aí um dia eu tô passando de cueca na frente do espelho e olho assim, ai Jesus. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí falei, vou dar uma arrumada no negócio. Mas entende, o espelho mostra. Agora, e a nossa alma? E o nosso espírito, como eu sei? Como eu sei que a minha alma está em paz? Como eu sei se a minha vida espiritual está em dia? Aqui não precisa de espelho. Aqui você olha para dentro. Aqui você olha para dentro de si. E aí, lindo, é mais fácil de resolver. Porque para emagrecer, irmão, é um trabalho. Porque a gente come uma colher e engorda 2 quilos. Mas para emagrecer 2 quilos, irmão, parece que você tem que morrer. Agora com a alma, uma ligação resolve.
Você acredita nisso? Que para pedir perdão não precisa de quase nada? Não precisa de quase nada, irmão. Você pega o telefone e fala assim: fui ruim, eu quero te pedir perdão. Curou. É doido, né? Você sabia que para a vida espiritual é dobrar o joelho e dizer: Jesus, estou de novo na área. Me perdoa dos meus pecados, Jesus. Eu quero ser melhor, me ajuda a ser melhor, Jesus. Eu não aguento mais, Jesus. Eu estou seco, eu estou frio, eu preciso ser melhor. Aí o Espírito Santo vem e enche, preenche, acalenta o Espírito. E a gente diz: que delícia, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Não precisa de nada, não precisa pagar uma penitência, não precisa fazer nada. O preço foi pago na cruz do Calvário. É só dizer: Jesus, enche-me, governa o meu coração. É a oração mais simples, é dizer: Jesus, eu queria que o Senhor desse uma olhadinha para nós aqui, porque o pau está tornando, eu preciso de ajuda. Salmo 55:17. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. De manhã, de tarde, a meio-dia clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele ouve, olha que delícia. Ele resolve. Alma é começar a reproduzir de maneira contrária o que te machucou. Não falavam que te amava. Pega o teu filho, coloca no teu colo, olha na baguinha do olho dele e diz: eu te amo. Eu te amo, meu filho. Sabe, falaram palavras de maldição, perdoa, mas pega quem está com você agora e diz: você vai ser uma bênção, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma resposta para a tua geração. Te chamaram de burro, chama alguém que está debaixo de você agora sendo cuidado, diz: você é inteligente, você é amado, você é importante. É mais rápido de resolver do que você imagina. Você acredita que tem gente de alma doente que pode resolver agora tão rapidinho? Esses dias eu gravei um podcast conhecido. Dá pra falar porque vocês viram, talvez vão ver. Um podcast. E eu comecei a falar sobre perdão. E aí o cara falou assim: mas se tu soubesse da história, você não ia perdoar também. Ao vivo. Se tu estivesse no meu lugar, tu também não ia perdoar. Duvido. Aí fiquei olhando pra ele, que eu sou curioso, queria saber tanto o que tinha acontecido. Aí eu perguntei pra ele assim, uma pergunta assim: quem é que sofre pela falta do perdão? Ele ou você? Aí ele: é verdade. Olhou pra câmera e falou assim: ô meu irmão, me perdoa. Falou o nome do rapaz e pediu perdão ao vivo. Ei, me perdoa, eu quero te pedir perdão se eu fiz algo que machuquei o teu coração. Me perdoa, você também está perdoado. Segue o jogo. Olhou para mim, irmão, o olhinho dele fez assim, ó. Resolveu. Meu príncipe, eu vou te dar um conselho. Para o corpo físico: come bem, caminha e toma água. Para a alma, ame muito e perdoe sempre quando necessário. Para a vida espiritual, dobra o joelhinho. De Jesus entra, governa, faz o teu querer em mim, Jesus. Toma conta. Olha, o que acontece? Sua vida fica em ordem. Alma em dia, espírito em dia, corpo em dia. Ninguém te segura, bebê. É insuportável alguém assim, porque ele é feliz. Ele tem sorriso no rosto, ele é doce na palavra, ele trata com amor as pessoas, ele sabe perdoar, por isso recebe perdão com facilidade. Eu quero ser essa pessoa. Eu estou lutando porque os dias passam rápido e são maus. Preciso ser sábio e não viver como um tolo. Coloca a casa em ordem logo. E tem uma paradinha aqui muito simples de resolver e que eu sei que é meu time, né? Então eu vou jogar pro meu time. Você pode cuidar da alma, top, maneiro. Você pode cuidar do corpo, mas tem algo que muda tudo. Irmão, é que tem gente que sabe de tudo isso, só falta uma coisa. Você conhece gente assim? Alminha boa, corpinho bonito, mas o espíritozinho difícil. Tinha pessoas que falam assim: isso aí só falta entregar o coração para Jesus.
Conhece Jesus? Você fala assim, não é tão bonzinho. Se Jesus entra, imagina, essa coisa parece um anjinho de luz, ia voar. As pessoas da minha igreja na época diziam, se for crente, só falta ser crente. Eu tinha um amigo meu que dizia, rico desse jeito, deve ser desviado. Aí a gente dizia, é crente. Falou, miserável, é rico e é crente ainda. Que droga. Porque se você tem Jesus, irmão, você não vai ter falta de mais nada. É uma loucura. E ainda o que vem é lucro, é maravilhoso. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? É porque o primeiro pilar que deixamos por último é o mais importante. O Espírito. Quando o nosso Espírito é vivificado, a nossa alma é transformada. Quando o nosso Espírito é vivificado, o nosso corpo toma consciência. É o processo. Quer ver uma coisa? A maioria das vezes que nós precisamos perdoar, se tivermos o amor de Jesus transbordando dentro de nós, a gente consegue. Porque quem muito foi perdoado, sabe o que é perdoar. Nós somos muito perdoados primeiro, sabe? Quando Jesus entra, muda tudo. E eu vou ser melhor. A faxina dele é a melhor de todas. Quem já se mudou aqui mais de uma vez, assim, 2, 3 vezes, 4? Os nômades. Eu e minha esposa, a gente se mudou quantas vezes, amor, agora nos últimos anos? 3? 3 vezes. Não aguentava mais mudança, irmão. A gente entrava na casa, a gente só tinha uma missão, tirar o cheiro de quem morava antes. É coisa da gente, eu gosto do cheirinho nosso. A gente tem um cheirinho da nossa casa. Mas tirar o cheiro, sabe? A última, teve um lugar que a gente foi que o pessoal tinha gato. Irmão, parece que os gatos, eles entravam nos móveis, eles moravam dentro do sofá, eles estavam em tudo, eles eram onipresente. Aonde tu ia tinha o gato em partes ali. Foi demorado para tirar aquele pelo do gato, hein, irmão? Demorou, mas nós tiramos um por um. Tirar o cheiro de quem morava antes. Era essa a missão. Quando Jesus entra dentro de nós, Ele tira o cheiro de quem governava a gente. Ele coloca o cheirinho dele. Porque a mudança que Jesus promove é a que a gente mais precisa. Não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. É difícil de entender às vezes para alguém, sabe? Mas eu só preciso que você saiba de uma coisa. O único que promove essa mudança é Jesus. Quando Jesus entra, a sua alma começa a ser ressignificada. Eu sei que tem um monte de curso para ressignificar trauma, mas Jesus é o único que quando entra faz você mudar o coração de verdade. É Ele que traz o perdão que você precisa. É Ele que faz os traumas serem curados de verdade. Romanos capítulo 12 fala da renovação do entendimento, mas aqui Ele está falando da alma. Ele renova a nossa alma. Então todo o resto acontece de maneira orgânica e natural. Eu vou ser bem claro com você. Você quer colocar a vida em ordem? Jesus tem que ser o centro dela. Obrigado, irmão. Nelsinho, quer colocar a vida em ordem, meu lindo? Coloca Jesus no centro. Ele governa o espírito, alinha a alma e o seu corpo físico recebe o impacto disso tudo. Ele é poderoso para mudar todas as coisas, de dentro para fora, de fora para dentro. É bonito, transforma por pouco, mas é passageiro. Quando Jesus faz de dentro para fora, é perene, é eterno. Eu vou ser claro com você. A gente pensa que Jesus só muda a nossa eternidade. Sim, Ele muda a nossa eternidade, mas Ele transforma o nosso presente em algo glorioso, extraordinário. É leve viver na terra quando nós sabemos o destino que é o céu. É leve viver aqui enquanto sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Quer colocar a vida em ordem? Deixa Ele entrar e fazer a faxina. Quando Ele entra, tudo muda, tudo transforma. E isso é o poder do Evangelho. Liberta, transforma e leva para o céu. Acabou, é isso. Quer colocar em ordem? Deixa Ele entrar, senão a gente sempre vai estar patinando sozinho. Curso em paz, curso, e faz um curso. E agora eu sou a máquina de vencer. É uma galinha velha, olha no espelho, não vai. E agora não, agora eu acordo de madrugada, eu saio pra correr. E aí você corre e chega 2 dias, olha no espelho e fala assim, tá uma porcaria ainda. E aí a alma tá sufocada, tem um monte de coisa pra resolver. Porque o problema tá na fonte, não tá no final.
problema está no começo. E pronto, eu preciso fazer meu trabalho. Eu preciso fazer 2 perguntas para você. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus lindo. Chegou a vez, chegou a tua hora. É 28 minutos de vídeo, você está aqui ainda e não conseguiu sair. Então toma a decisão logo, meu lindo. Toma a decisão, deixa Jesus entrar de uma vez por todas. Apocalipse, porque eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Eu amo receber testemunhos de pessoas dizendo: tomei a decisão por Jesus, minha vida mudou radicalmente. É isso que Ele faz. A vida muda, a alma é ressignificada, o nosso corpo físico recebe o reflexo das decisões que a gente toma. Sabe? E a boa notícia para você: não precisa mudar nada. Para tomar essa decisão, não precisa mudar nada. Gordinho, magrelinho, feinho, zolhudinho, cheio de raiva, de amargura, nada, deixa como tá. Chega. Mas depois que ele entrar, aí, irmão, se prepara. Você vai olhar pro espelho e vai dizer assim: eu era essa pessoa? Era. Sem Jesus a gente é uma lástima. Não dá conta coisa nenhuma. Mas ele tem que entrar. Segunda pergunta é para você que já foi do time. Só voltar. Lembra? Pro Espírito. Dobra o joelhinho e diz: Jesus, estou de novo na área. Me arrependi, Jesus. Esse garoto veio pra cá e encheu minha paciência, pregou, me encheu. É uma mensagem atrás da outra, Jesus. Parece que ele nunca mais vai parar de falar. Mas chegou no final e eu entendi, Jesus. Ou o Senhor entra e governa, ou eu vou continuar vivendo da mesma forma. Então, Jesus, chega, eu cansei. Entra, governa, domina. Eu sou tua propriedade, tu é o meu único legítimo Salvador. Eu sou o pecador que o Senhor foi pra cruz para salvar. Ponto. Sim, no seco. Quer tomar essa decisão? Vou contar até 3, você levanta a mão, a gente ora, solta foguete, faz festa. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, tem uma festa que começa no céu. E se prepare, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ela vai entrar em ordem. Em nome de Jesus. Sua casa vai colher as consequências. Sua família, seus filhos. Em nome de Jesus. Se você quiser tomar uma decisão, você vai levantar a mão. Eu vou contar até 3, tá bom? 1, 2. Vocês entenderam errado. Não é curso de emagrecimento rápido. Não, alguém, a corpo, cara, não. Eu estou convidando você para morrer. O Evangelho é isso. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, é um convite para negar a si mesmo. Porque é isso, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Posso perguntar de novo? Você tem certeza, bebê? O pau vai torar. Quem tem certeza, levante com firme. Levanta todo mundo. Aleluia. Se tiver alguém tomando essa decisão pertinho de você, abraça ela. Fala pra ela: essa é a melhor decisão da sua vida. Fala pra ela: a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso, abraça com amor. E pra você que tá na sua casa ou em qualquer lugar do mundo assistindo essa mensagem, essa pergunta é pra você também. Se você tá tomando essa decisão, você pode fechar os teus olhinhos se puder, e você vai orar comigo palavra após palavra. E se prepare, depois que ele entra, a faxina começa e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Vamos combinar? No amém, a maior festa que Curitiba já viu. Nelsinho, incendeia o mezanino aí, Nelsinho. Fecha os teus olhos. Repita comigo palavra após palavra, só quem está tomando essa decisão. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil
e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Só quem está muito feliz faz barulho aí, Curitiba!